Uma componente do projeto tem então a ver com a reprodução ex situ, quer das duas espécies alba, o mexilhão de rio e a truta de rio. Onde é que o projeto garantiu essa infraestrutura? Portanto, foi no posto aquícola de Castrelos, propriedade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Portanto, esta estrutura são estruturas que no passado foram construídas para fornecer proteína às populações do interior, mas que paulatinamente têm sofrido reestruturações e, neste momento, o ICNF utiliza estas estruturas para, portanto, a conservação da natureza e, neste caso, estas horticulturas não só estão vocacionadas para a produção de peixe, para o repovoamento de truta, para, acima de tudo, garantir tanto largadas e repovoamentos de rios, sendo certo que estes rios têm baixa produtividade, mas também estamos a alargar o leque mediante as parcerias que se têm estabelecido com a Academia para a conservação de espécies ameaçadas. Outra componente tem então a ver com a reprodução ex situ da margaritífera, visa então a reprodução da espécie, a captura da seleção de populações que estão limitadas naquilo que é a sua densidade e, portanto, foram selecionadas populações do Rio Paiva, do Rio Neiva, do Rio Mente. Uma das componentes do projeto diz respeito então à requalificação deste espaço, portanto, do posto aquícola de Castrelos, nomeadamente às infraestruturas, à melhoria das infraestruturas. Isso implicou, portanto, a reconstrução, portanto, de 6 tanques que vão albergar 6 populações de truta. Portanto, obviamente que é um processo, mais uma vez, portanto, toda a reprodução ex situ são processos muito difíceis. Trazer a natureza para cativeiro implica sempre sucessos que muitas vezes que não são aqueles que gostaríamos, mas que neste caso estamos a tentar então aclimatar animais, trutas selvagens ao cativeiro, e no meio destes tanques foram promovidas um conjunto de iniciativas que passam pela criação de refúgios. Portanto, reparem, tanques de cimento em que nós promovemos a incorporação de blocos, refúgios, árvores da galeria ripícola, ilhas flutuantes, redes de controle de predadores, portanto aves, redes elétricas para controle da lontra, portanto de mamíferos, portanto, enfim, para evitar a sua captura dos exemplares selvagens. E, portanto, tudo isto implicou uma reestruturação do posto aquícola. Esta tarefa teve como objetivo, portanto, caracterizar geneticamente a truta de rio ao longo das diferentes bacias hidrográficas que foram amostradas neste projeto, e o objetivo era, de facto, obter dados relacionados com a genética populacional, a estrutura genética, a própria filogeografia da truta de rio aqui em Portugal e também tentarmos perceber de que forma é que variáveis ambientais influenciam o fluxo genético entre os indivíduos, entre as trutas nas diferentes bacias. Este objetivo também está relacionado com outro, que é a seleção dos estoques selvagens da truta de rio, para posterior colocação dos mesmos em tanques, reprodução e posterior libertação dos indivíduos no meio selvagem. E, portanto, para tal foram selecionados diferentes marcadores moleculares para caracterizar geneticamente as trutas, com o objetivo de tentarmos preservar ao máximo a herança genética da espécie no nosso território. Em termos de resultados, no que diz respeito à diversidade mitocondrial, temos à volta de 97 haplótipos mitocondriais ao longo das diferentes bacias amostradas. Temos vários haplótipos partilhados entre as diferentes bacias, portanto temos indivíduos que em termos mitocondriais são próximos, não é, entre diferentes bacias, mas também encontramos haplótipos exclusivos, únicos, só de determinadas bacias. Também verificamos que, por exemplo, no que diz respeito à diversidade mitocondrial, temos uma grande diversidade mitocondrial nas bacias do Douro e do Lima também. Por outro lado, também analisamos outros marcadores nucleares, e detectamos estrutura genética entre as diferentes bacias, mas curiosamente também detectamos estrutura genética dentro das bacias, ou seja, dentro das bacias temos diferentes grupos distintos de trutas, geneticamente diferentes entre si, e estamos agora a desenvolver e a analisar mais estes dados de forma, portanto, a conseguirmos ter uma visão clara acerca da estrutura genética, dos padrões genéticos da truta de rio nas diferentes bacias.
Neste momento, sabe-se, não é, que a truta é uma espécie com bastante valor, não é, no setor da pesca. Infelizmente existem muitas libertações de indivíduos nas bacias hidrográficas sem qualquer controle, e isso pode estar a comprometer a herança genética da própria espécie em Portugal.